Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila e hoje nós iremos para a aula número 2 sobre estrutura da matéria. Essa aula ela vai ser dividida em partes e hoje nós veremos a parte 1. Evolução dos modelos atômicos. Nem sempre o modelo atômico foi como ele é hoje. Ele sofreu alterações ao longo dos anos, de acordo com os estudos e as comprovações da época. Leucipo e Demócrito, eles foram filósofos gregos que propuseram as primeiras ideias para explicar a matéria e a sua composição. A teoria que eles propuseram ficou conhecida como teoria atomista. E essa teoria, ela dizia que a matéria ela era composta por pequenas partículas indivisíveis, que são chamadas de átomos. Só que o que aconteceu? Essa teoria, ela não se baseava em procedimentos experimentais, ou seja, ela não tinha um embasamento científico. Então, ao longo dos anos, ela foi esquecida e acabou sendo abandonada. Anos depois, Empédocles, ele propôs que tudo que existia no universo, ele era composto por 4 elementos principais, como a gente pode ver aqui no cantinho: terra, fogo, ar e água. E a partir daí surgiu a teoria dos 4 elementos, que mais tarde ela foi reafirmada por Aristóteles. E isso perdurou por muitos anos. Os modelos atômicos. Nós vamos começar agora a ver o primeiro modelo atômico que surgiu. O primeiro modelo atômico, ele foi proposto por Dalton, porque ele realizou diversos experimentos e ele propôs uma teoria que ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. E ela dizia que a matéria ela é constituída de pequenas partículas, que são chamadas de átomos, e que um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos, apresentam as mesmas propriedades, constitui um elemento químico. E que elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Ainda diz que a combinação de átomos de um mesmo elemento químico ou mesmo elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. E uma reação química, os átomos eles não são criados e nem destruídos, eles são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Quando a gente escuta isso, nos lembramos de quem? Dessa questão aí, olha, de que eles não são nem criados nem destruídos, eles são rearranjados e originam novas substâncias. Nós nos lembramos de Lavoisier, porque Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando a gente lê aquela parte ali, numa proporção de números inteiros, nos lembramos de Proust. Isso mesmo, tudo que Dalton escreveu, todos os estudos dele, foram baseados nas leis de Proust e Lavoisier. Nós vamos ver isso aplicado um pouco mais à frente. Aqui está o modelo atômico que foi proposto por Dalton. Nele, o átomo é maciço, esférico, indivisível e indestrutível. Dalton, ele criou uma simbologia para cada elemento químico. E eles eram simbolizados já através desses círculos aqui, do lado aqui. E dentro desses círculos tinham detalhes diferentes, porque cada círculo desse aqui representava um elemento químico diferente. Só que isso não foi muito prático. Então, mais tarde, Jacob Berzelius, que é um dos fundadores da química moderna, ele propôs um sistema mais simples de notação, no qual os elementos eles eram simbolizados por uma ou duas letras e eram retirados do seu nome em latim, como a gente vai ver aqui, Então, aqui eu tenho o nome dos elementos químicos em português: hidrogênio, fósforo, prata, chumbo, o nome deles em latim, e aqui o símbolo, que no caso são as letras retiradas do nome dele em latim. Por isso que vocês vão me perguntar, quando olharem lá
tabela periódica, vai falar, nossa, professora, mas o que tem a ver fósforo ser representado pela letra P? Agora vocês já sabem, é porque vem da origem do nome dele em latim. E outros elementos químicos, como nós vamos ver mais à frente, eles são homenagem às pessoas que o descobriram e tudo mais, tá? Mas na época era assim, ele fez essa simbologia baseado no nome em latim do elemento químico. Para indicar as proporções em que os elementos químicos se combinam para formar as substâncias, ele sugeriu um índice numérico que nós chamamos de fórmula química. A fórmula química do oxigênio é O2. Isso quer dizer o quê? Que o gás oxigênio ele é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. E outro exemplo é a água. A água ela tem a fórmula química H2O, ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como a gente pode ver aqui, né, nessa ilustração. Bom, aqui eu coloquei essas duas ilustrações diferentes para que vocês possam perceber que a molécula da água ela pode ser ilustrada de formas diversas, mas vai ser sempre nessa proporção aqui, tá, pessoal? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Dependendo dos elementos químicos presentes em sua constituição, as substâncias elas podem ser classificadas de 2 formas, em simples ou compostas. Nós vamos ver agora como que a gente faz para classificar uma substância em simples. Uma substância simples, pessoal, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, como a gente pode ver aqui. Então, o gás oxigênio, ele é formado por 2 moléculas de oxigênio. E já as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, aqui a gente vê o gás carbônico, que é uma substância composta por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, ou seja, elementos químicos diferentes se unem para formar o gás carbônico. Os agregados atômicos. Bom, Dalton ele definiu como agregado atômico as partículas que constituem as substâncias, tá? Hoje, essa denominação, né, essa definição, ela é um pouquinho diferente disso, mas naquela época Dalton ele definiu desse jeito, tá? E as unidades que constituem essas substâncias são chamadas de moléculas. Então aqui eu tenho a molécula da água e aqui em cima a molécula do gás oxigênio, tá? O modelo atômico de Dalton e as transformações da matéria. Bom, de acordo com Dalton, em uma reação química, os átomos eles não são criados nem destruídos, lembram? Eles são só rearranjados e originam novas substâncias, que ele chamava naquela época de átomos compostos. E aqui, se a gente reparar, obedece perfeitamente à lei de Lavoisier. Então, aqui o hidrogênio mais o oxigênio vai originar a água, tá? Então, o produto que nós vamos obter, essa seta aqui é o produto, vai significar, né, igual, né, o produto que nós vamos obter. Então, aqui vai ser a água. Então, aqui os mesmos reagentes, eles estão rearranjados aqui no produto. Representação das reações químicas. Então, a água, aqui só um exemplo, né? A água, após ser submetida a uma corrente elétrica, ela vai produzir gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, conforme a representação a seguir. Nesse caso aqui, a gente pode observar que a quantidade de átomos, representada nesse desenho aqui, no sistema inicial, não é a mesma quantidade de átomos que nós obtivemos no sistema final. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que igualar isso aí, nós vamos ter que balancear, porque a mesma quantidade de átomos antes da seta e depois da seta vai ter que ser a mesma quantidade, tá? Então, isso que nós vamos fazer se chama balanceamento da reação. Então, o que nós vamos fazer? Eu contei aqui nós temos 1, 2, 3 átomos, só que depois da seta eu tenho 4 átomos aqui que foram formados.
após a água ela ter recebido uma corrente elétrica. Lembram do exemplo? Então, o que nós vamos fazer? Depois que a gente contou, nós vamos ajustar essa quantidade acrescentando, olha, mais uma molécula de água do lado esquerdo. E agora, eu balanceei aqui a quantidade de oxigênio? Ok, balanceei. Só que eu balanceei aquela quantidade, ajustei ali a quantidade de oxigênio, mas faltou balancear, ó, voltando aqui, faltou balancear a quantidade de hidrogênio, porque se eu dobrei aqui, agora eu tenho 2 moléculas, então aqui eu vou ter 4 hidrogênios, não vou ter mais só 2 hidrogênios. Então, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos balancear. Então, eu coloquei aqui a molécula, organizei tudo direitinho. Agora, eu vou balancear do outro lado também o número de átomos de hidrogênio. Então, eu refiz todo esse desenho aqui e agora sim, tá tudo certinho. Se eu tenho 2 moléculas de água deste lado, né? Então, agora eu vou ter 4 aqui moléculas separadas, né? De hidrogênio e as 2 moléculas de oxigênio aqui juntas. Então, ó, com o balanceamento, nós verificamos que todos os átomos do sistema inicial permanecem no sistema final, como eu acabei de falar para vocês. E aí a gente vai representar desta forma aqui. Esse número inteiro aqui, que foi o número 2, ó, indicado na frente das fórmulas da água e do gás hidrogênio aqui, é chamado de coeficiente estequiométrico, tá? Então, agora, eu vou pedir a vocês que façam os exercícios. Organize as ideias da página 37 e 38 do livro didático de vocês e os exercícios do título Atividades das páginas 44 a 46. Pessoal, bom estudo a cada um de vocês e até a próxima!